Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel Ferreira, CEO e cofundador da Codas. Hoje eu vou estar mostrando para vocês na prática como a nossa plataforma de avaliação de habilidade funciona. Então, neste vídeo de hoje, a gente vai ver aqui como que funciona o processo de criação de uma avaliação, colocando os testes, configurando e também convidando as pessoas para participar de um processo seletivo, por exemplo, respondendo essas provas. Vou mostrar também alguns outros recursos, como customizar a biblioteca e até alguns caminhos que você pode utilizar hoje para integrar com algum ATS ou plataforma de recrutamento e seleção que você utiliza. Então, começando aqui pelo menu lateral, na parte esquerda, a gente tem as minhas avaliações, que tem todas as avaliações que você e seu time já criaram hoje aqui na plataforma. Então, você consegue listar todas elas. Você consegue ver o status, se elas estão em rascunho ou se elas já estão prontas, quantidade de vezes que já foi respondidas. Então, tem algumas aqui aparecendo que já foram respondidas algumas vezes. Tem as arquivadas também, então aquelas que você e seu time não está utilizando, você pode utilizar aqui uma funcionalidade que você pode editar, apagar, e você pode também arquivar para que elas não sejam mais ativas aqui no produto. Para criar, é bem simples. Você vai utilizar aqui um nome. Lembrando que esse primeiro nome que você coloca aqui, ele não é o nome que vai ficar disponível para o candidato. Então você pode colocar aqui um nome mais de controle interno, com números, por exemplo, com o conceito da vaga. Eu vou colocar aqui a categoria, o idioma também está entre português, inglês e espanhol, que é o idioma que vai estar os testes e a navegabilidade para as pessoas que vão responder. Quando você vai criar, a primeira etapa aqui é você selecionar os testes. Você pode criar questões, depois eu explico um pouco sobre isso também, ou você pode diretamente da biblioteca, né? A Codex aqui tem vários testes que já estão na nossa biblioteca. Então, por exemplo, que você pode usar aqui o filtro para selecionar, né? Buscando por nome, por nível, por habilidade específica, por pessoas do seu time que também criaram testes aqui, ou até por tipo mesmo, né? Os tipos mais comuns que a gente vê aqui são testes de programação, que é a programação que a pessoa tem que escrever código dele durante o processo. O questionário ele é um quiz, soft skills estão mais ligados a testes comportamentais, e o projeto é que você dê um projeto que para essa pessoa resolver usando o GitHub ou uma outra plataforma de repositório para que ela suba aqui na Codex e a gente faça a correção. Como eu coloquei PHP, eu vou colocar aqui, por exemplo, o PHP, que é como filtro, né, de habilidade. Aí apareceu alguns tipos aqui. É, Tem esse, por exemplo, aqui, que é um intermediário, eu vou utilizar ele, então eu vou adicionar. E eu quero colocar também um de questionário. Deixa eu só filtrar aqui por um teste de questionário de PHP intermediário. Então tem esse daqui, por exemplo, que é um quiz. Ele aparece aqui que são de 20 questões, 30 minutos. Eu vou colocar ele. E aí, beleza. Aqui em cima tem uma prévia dos que eu já selecionei. Eu posso removê-los também, se eu precisar. Eu posso fazer algumas configurações, por exemplo, nesse teste de programação aqui, como eu quero que a pessoa só responda em PHP, eu posso limitar ela de responder somente na linguagem PHP, que está disponível aqui. Mas se você quiser deixar em aberto para que a pessoa use outras linguagens de programação para resolver o problema, não tem nenhum problema. Aqui também tem a parte de vídeo, que é opcional, você pode colocar para a pessoa apresentar por vídeo ou não. Isso significa que depois que a pessoa acabar a prova de programação, ela tem uma etapa que ela pode fazer uma apresentação técnica, né, usando ali um script para apresentar o que ela acabou de produzir. Ou se você deixar isso aqui sem, ela não vai precisar te apresentar nenhum vídeo. Você pode também configurar o peso, né, dessa avaliação. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui o peso normal, com a apresentação de vídeo, para resolver em PHP. Né? O outro teste de PHP já está adicionado aqui, ele é um questionário. Aqui no design, ele já fica aqui uma sugestão para eu utilizar esse título, mas você pode alterar. Esse aqui é o título público, né? Lembrando que ele que vai aparecer lá para o candidato. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui PHP Challenge. E aí aí você pode customizar aqui a mensagem de entrada quando ela receber esse teste ou quando ela terminou. Aqui no Integridade você configura aquilo que você quer monitorar da pessoa durante a que ela estiver resolvendo aquele teste técnico. Aqui nas configurações você pode configurar a parte de fuso horário, quando que expira o convite, né? Então você tem aqui, por exemplo, você pode colocar apenas um dia, você pode colocar um mês, enfim, você pode ficar à vontade aqui para colocar essa parte. E o realizar novamente, você pode ou deixar para que a pessoa não possa tentar novamente, então ela já fez o teste,
teve uma tentativa, falha, ou não conseguiu a média, para ela não conseguir, ou se você quiser, você pode liberar aqui depois de alguns dias para que ela faça a prova novamente. Lembrando que a gente tem algoritmo para deixar aleatório, viu? Então normalmente não vai ser as mesmas questões, ou elas podem estar ordenadas de uma forma diferente. Aqui, essa parte você também consegue esconder o resultado do candidato. Ela, por default, né, por padrão, ela vem desmarcada. Então quer dizer que toda vez que a pessoa faz o teste, aparece para ela o resultado lá. Mas você pode deixar marcado aqui, por exemplo, para esconder. Se você tem usa algum HS aqui no Brasil ou fora, você consegue fazer uma integração direta aqui, e aqui são mais detalhes da integração. Os e-mails você consegue customizar. Por exemplo, o e-mail aqui, né, já tem um template proposto, né, do convite que vai chegar para a pessoa, do lembrete, né, aquele caso de uso que às vezes você manda um teste para a pessoa e tem que ficar escrevendo para ela para saber se ela vai fazer o teste ou não. Você já pode deixar aqui tudo automatizado, que a plataforma já faz isso para você. E se por acaso o convite expirar, ela também recebe ali uma notificação falando que aquele período acabou. Basta no final aqui você publicar. Aí a plataforma já está subindo, já tem o teste aqui. Eu consigo ver, por exemplo, os resultados, as pessoas que são convidadas, está tudo zerado aqui, né? Tem uma parte de feedback que quando as pessoas candidatas respondem os testes, elas são convidadas a avaliar lá qual que foi a experiência dela. Então isso aqui aparece para você também, até para entender ali como que foi a penetração desse teste seu no funil, né, de pessoas que você está recrutando. Aqui em cima você pode usar o convidar, né, de duas formas. Né? Tem o convidar clássico, que você precisa colocar o nome e o e-mail da pessoa, ou uma lista, né? Você pode subir uma lista aqui de pessoas do seu funil que você queira testar. Todas elas vão receber as notificações para começar a fazer o teste. Ou você pode criar links de compartilhamento, né? E colocar tags específicas. Esses links aqui, por exemplo, supondo que eu quero colocar para os meus candidatos do funil do LinkedIn. Aí ele vai criar uma tag, e aí se eu copiar esse link aqui e mandar para o meu candidato, via chat lá do LinkedIn ou de outros lugares, quando ele responder lá no seu filtro de resultados, você vai saber que aquela pessoa fez o teste naquele link que você criou. Então as tags aqui, você pode criar de diversas formas que você achar necessário. Por exemplo, aqui para convidar, né, supondo que eu fosse convidar, estou fazendo um convite aqui, estou colocando o e-mail, mas é um nome aqui, e eu vou convidar no meu e-mail aqui, Gabriel Kodesh aqui, né? Aí eu vou dar aqui salvar. Aqui é porque eu sou admin, mas supondo, por exemplo, que não fosse. Deixa eu colocar um e-mail de teste aqui. Ele gera aqui um link, né? Eu estou no ambiente de beta, não é o ambiente de produção, e eu vou dar um convidar. Esse usuário aqui, se ele fosse um usuário real, no e-mail dele chegaria lá um convite para ele estar podendo fazer o teste. Beleza? E eu vou pegar aqui uma outra que já tem resultados disponíveis, para a gente estar podendo. Nessa parte aqui de pessoas avaliadas, eu consigo ver todas as pessoas que eu já convidei por testes que eu tenho e se o resultado está disponível, né? Esse daqui, por exemplo, já está disponível, tem alguns aqui que estão inspirados, então eu consigo ver aqui o meu histórico, né? Tem um paginadorzinho para você poder navegar também. Nas próprias avaliações você também consegue ver. Então, por exemplo, aqui, supondo que eu vou nessa daqui que tem uma resposta, né? Que é esse PHP Full Stack Developer. Então, aqui já aparece, por exemplo, que tem a pessoa que respondeu. Deixa eu pegar um outro caso de uso aqui, que eu tenho mais pessoas que responderam. Deixa eu paginar aqui. Aqui, ó, eu tenho essa de Ruby, por exemplo. Que eu tenho aqui, ó, o número de as pessoas. Tem essa Isabela aqui que está inspirada, eu convidei, ela não respondeu, inclusive eu posso até mandar aqui para ela novamente o convite ou excluir. E eu tenho essas pessoas aqui que também tentaram fazer essa prova e tem os scores dela. Para você ver os relatórios, basta clicar nesses botões de visualizar. Então, por exemplo, eu quero ver essa daqui do Gladstone aqui, ó. Eu vou no botão visualizar e aí eu consigo ver a nota de score dele, né, dos testes. Então, nesse caso aqui, tinham 3 testes configurados na mesma avaliação. Era um questionário, um teste de programação, onde foi tirado 20%, e um outro teste também de programação aqui que ele não foi inicializado. Viu? Então, quando também você consegue entender se a pessoa tirou 0 ou se ela nem fez o teste ou tentou ali, por exemplo. Aqui na parte de integridade, você consegue ver se teve alguma parte ligada
a fraude, né? Copiar e colar código, compartilhar a tela, enfim, você vai conseguir. Esse aqui, não, como estava no ambiente de beta, não pegou tanta informação, mas depois em detalhe também eu consigo mostrar como que funciona essa parte. E aí os resultados, por exemplo, aqui tirou 25%, você consegue ver ali, né, o que de fato a pessoa acertou ou errou nesse teste. Então, ele abre aqui em outra aba, está carregando, então você consegue ver as questões, aonde que a pessoa acertou ou errou, então errou a maioria nesse caso aqui. Tem até alguns planos de ações que a plataforma recomenda, que você pode até enviar para o candidato, viu? Se você achar que é necessário fazer uma devolutiva para o candidato, tem algumas ações ali que são referentes ao que ele errou. Aí na prova de programação, por exemplo, tu consegue abrir aqui. E aqui, além do score, né, nesse caso aqui, teve aquele item que foi marcado para gravar vídeo. Né? Então, além do código fonte aqui, tem também da resolução, né, do problema, que é a solução do autor, né, como que foi resolvido. Você também tem aqui a parte do vídeo, que fica disponível aqui para você também estar podendo assistir. Então, todos os resultados você vai ter esse score, os vídeos, a integridade, e é possível navegar dessa forma. Uma outra funcionalidade que a gente tem aqui no nosso produto é a parte da biblioteca. Aqui na biblioteca você consegue ver todos os testes que já estão criados, né? Ou você consegue fazer esses filtros aqui que são da própria biblioteca da Codex mesmo, e também os da sua própria biblioteca. Então aqui no caso tem um questionário de C#, né? Que ele é uma cópia de algum que já era existente. Então você consegue criar aqui, você tem esse botão de criar para você criar suas próprias avaliações e começar a fazer as customizações. Aqui também, né, você vai conseguir visualizar que todos os testes que a gente tem hoje disponíveis, seja de questionário de programação, você consegue pré-visualizar eles e também consegue fazer uma cópia para que você possa customizar do formato que você precisar. Então, às vezes, na sua empresa tem alguma questão que é muito específica, que você precisa customizar, tanto na programação ou numa pergunta ali naquele teste que você queira fazer. Eu indico que vocês clonem aqui, né, o teste que a gente já tem na Codex e você faz depois a edição customizando da forma que você achar necessário. E aí lá naquele item de criar a sua avaliação, você consegue encontrar esse teste customizado que você desenvolveu. Bom, aí outras funcionalidades que a gente tem aqui, se você tem mais pessoas no seu time hoje de gestão, você consegue convidar esses usuários. Então isso é mais para usuários admins que você consegue utilizar aqui. Basta você ter o e-mail no mesmo domínio da sua empresa que você criou esse workspace quando você fez o primeiro cadastro, vai convidando essas pessoas para elas também terem acesso e você conseguir dividir as permissões. E aqui em cima também tem alguns outros menus, né? Então, por exemplo, você consegue um contato direto com o nosso suporte. A gente tem uma central de ajuda que é bem completa, né? Que tem bastante artigo ali disponível desses modelos de como criar as avaliações, de como customizar, subir o próprio código da sua empresa que você talvez tenha no GitHub. Ele usa um teste técnico no GitHub, você pode subir ele aqui na plataforma, ali tem alguns tutoriais que ensinam você a fazer isso e automatizar os resultados. E a gente também tem aqui no menu lateral se você deseja integrar, né? A gente tem algumas documentações, se você usa alguma plataforma de recrutamento e seleção, o HS, você consegue colocar a Codex como uma etapa do processo seletivo, né? Uma etapa de validação técnica já comunicando com essa plataforma que você utiliza. Bom, hoje aqui nesse turno inicial, basicamente é isso que eu queria mostrar, navegando simplesmente pelas funcionalidades que a gente já tem aqui. Em outros vídeos a gente vai estar aprofundando como que faz algumas variações e algumas configurações mais avançadas na plataforma. Obrigado por ter chegado até aqui. Tchau, tchau.